Porque parece que a gente está brincando com isso, né? Mas na verdade é muito triste isso. Porque quando o demônio se manifesta, o reino de Deus chega. A Bíblia diz, o reino de Deus. E parece que. Por quê? Porque eu acredito que nós aceitamos, nós como igreja aceitamos algumas coisas como naturais. E aí o diabo fica por trás, escondido por trás do que nós achamos que é natural. Então, a minha criança é autista, minha criança tem TDAH, minha criança tem como é aquele negócio Déficit que de é, atenção. não, não, é um que diz que a criança tem, que ela não aceita rebelião, que ela não aceita ser confrontada. É um Confrontado. negócio lá de, é uma doença, deram o nome lá para criança que não obedece ninguém, deram o nome lá da doença lá, eu esqueci, minha esposa sabe que é pedagoga, então, aí o pessoal, aí nós como igreja começamos a aceitar a criança que não que é rebelde, a criança que dorme às 2, 3 da manhã assistindo filme e os pais deixam. A igreja começou a aceitar, então os demônios se camuflaram. E aí, se os demônios se camuflaram, eles estão lá, agindo através das crianças, nelas. Às vezes até o casamento separa porque nós começamos a normalizar o que não pode ser normalizado. Acho que esse é o problema. Acho que em tudo a igreja hoje precisa de um avivamento, né? Um despertamento. Um Em despertamento. Lagedo, a guerra é. Como é a guerra em Lagedo? É calma, tranquila? Qual é a dificuldade da batalha espiritual lá? Então, pastor, lá em Lagedo, eu acho que o que foi falado aqui sobre hoje, né, não se fala mais de libertação, também acontece lá, né? Poucas igrejas, acho que praticamente nenhuma igreja hoje tem ministrado de libertação, mas nós já tivemos muitos e muitos casos, né, de pessoas, como já foi citado aqui, né, que eram terrivelmente cativas, né, pelo inimigo e foram libertas. Muitas experiências de libertação, né? Pessoas hoje que são uma bênção, mas a gente que conheceu no passado sabe, né, como eram cativas pelo inimigo. É uma cidade que, infelizmente, né, tem acontecido poucas conversões. A gente já sabe que isso é um sinal de que há muitas trevas naquele lugar, né? Uma cidade onde impera a religiosidade. Inclusive, aproveitando, falar sobre religiosidade, né? O que nós falamos sobre pessoas que possam estar assistindo e de repente tenham esse interesse, né, pelo Espírito Santo, sentem a falta de algo nas suas vidas, né? E às vezes tem um pouco de receio, de medo, porque quando a gente fala de religiosidade, a igreja evangélica também, nós podemos ser religiosos dentro da igreja evangélica, né? Nós podemos ser apenas religiosos, ritualistas também. E o Espírito Santo é fundamental, né, para a vida de um crente. E às vezes a pessoa ela ouve, né, outros pastores, líderes falar, né, sobre certas manifestações do Espírito Santo que não seriam nada de Deus, seria só emoção, ou enganação, ou enrolação, mas não experimentou, né? E aí eu queria dizer para quem estiver nos assistindo e de repente estiver passando por isso, né? Porque se você ficar só na religiosidade, você vai ser vazio como se tivesse sem religião nenhuma, né? Porque o que vai nos preencher realmente é Cristo, é o Espírito Santo. Que busquem experimentar o Espírito Santo, né? Ter experiência com ele, porque é tão maravilhoso, né? Quando você se enche do Espírito de Deus, quando você sente a presença dele, quando você tem experiências com ele, os dons, né? Que os dons não cessaram. Eu sei que isso é polêmico, mas os dons não cessaram, né? Mas infelizmente as pessoas vão crendo nessas coisas e vão fechando o coração, vão deixando de viver. Até mesmo questão de demônios, né? Tem gente que não crê que uma pessoa fica endemoniada, é como foi dito aqui, né? Inventamos que é doença, que é problema psicológico, que é isso, Ó, que é aquilo. antes que eu me esqueça, eu lembrei o nome do negócio da doença. É transtorno opositor. Aí diz que a criança tem um tal de transtorno opositor, ela não obedece ninguém. Pronto, até rebelião agora virou normal. Aí dá um remedinho pro criança. Pode continuar. Pois é. Acho que E lá nós já vimos, né? Muitas questões assim relacionadas à batalha espiritual fortes, né? Por exemplo, como foi citado aqui, né, pelo meu pai, quando essas libertações no Campel, que é uma escola que a gente usava um espaço ali para fazer momentos de culto, né, em frente a esse lugar, e eu lembro que era o meu período de início também de conversão. Foi nesse período. A nossa igreja, no meu pai falou aqui sobre a questão de ser presbiteriano e depois, como você perguntou, né? E depois começar a entrar na renovação. Eu já entrei na igreja já
renovada, né? Renovada. Graças a Deus já tinha, né? Já renovada e aprendendo, libertação. Estava aprendendo ainda, claro, né? Era o começo, né? Mas já tinha muito avançada nesse sentido. Então não tive problema com isso, né? Mas, pastor, no início ali eu vi muita gente endemoniada, né? E eu tinha um problema com relação à batalha espiritual no início. Qual era o problema? Eu não conseguia expulsar demônio, sabe? Não conseguia expulsar? Não conseguia expulsar. E foi Mas por quê? foi um período. Eu não sei se era incredulidade, né? Se é porque eu estava começando e Com sei lá, não medo. tinha medo, né? E eu lembro que eu fiquei um tempo, eu tinha alguns irmãos que eram mais próximos, né? Buscavam a Deus junto comigo. Um deles é meu cunhado, né? Júnior, que é uma bênção ele. Outro é o meu xará, Janailson, né? Que também é uma bênção. E eu lembro que um dos meus. Não vou citar o nome aqui, né? Mas um desses meus irmãos estava em processo de libertação e ficava endemoniado o tempo todo, né? E às vezes, no início, a gente levava essa pessoa para os pastores. Então, endemoniava, a gente pegava a pessoa lá, dava um jeito e levava os pastores a expulsar o demônio. Só que houve uma situação que os pastores não estavam lá para expulsar. E aí eu tentei fazer a oração lá para expulsar e não consegui. Meu cunhado vai e ora e consegue. Aí começou outras situações, demônio manifestava, então alguém que estava comigo lá expulsava e eu fazia e não acontecia nada. Começou a gerar um trauma na minha vida, né? Rapaz, todo mundo consegue expulsar demônio, menos eu, né? Devo ser muito incrédulo mesmo. E eu lembro que houve uma situação que eu acho que Deus preparou para que eu pudesse me libertar, né? Dessa coisa na cabeça. Estávamos orando, a gente orava muito assim, em lugares afastados, né? Lugares assim mais privados, né? Assim, tipo campo aberto mesmo, né? A gente ia para os cantinhos assim orar, buscava muito a Deus, o Espírito Santo juntos ali. E nessas orações eu lembro que estava eu e mais duas pessoas. E a gente estava orando, adorando a Deus, buscando. Aí uma pessoa foi e ficou endemoniada, que era uma pessoa que estava no processo de libertação, né? E aí quando ela ficou endemoniada, o que estava comigo disse: eu vou chamar o pastor. E correu para chamar. Eu disse: vai ser agora, a hora da verdade. Só estava eu e a pessoa endemoniada, né? Eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu não vou nem tocar nessa pessoa, né? Mas eu vou declarar no nome de Jesus, vou expulsar esse demônio e tal. Aí eu cresci, né, em fé ali, falei: em nome de Jesus, demônio, sai! E aí a pessoa caiu, né? E eu fui falar com ela, né, voltou a pessoa e tal. Eu disse: graças a Deus, meu pai. Até que enfim, né? E na hora eu até lembrei daquele texto que o Senhor Jesus fala, né? Quando os discípulos voltam, né, alegres porque expulsaram o demônio e tudo mais. Ele fala: não fiquem felizes porque vocês expulsaram o demônio. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito, né, no livro da vida, no reino dos céus. Então, glória a Deus. Glória a Deus.